In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje, então, na quinta-feira da 18ª semana depois de Pentecostes. Dia 27 do mês, dia da visita da bem-aventurada sempre Virgem Maria a esta casa, a esta nossa comunidade. Quanto nos alenta, quanto nos conforta. Cada vez ter esta confirmação da nossa caminhada que nós estamos empreendendo. Com a presença da Mãe de Jesus. Uma visita do céu. Que gratos somos a este dia. Quanto alegra o nosso coração. E hoje celebramos esta missa, fiz questão de conservá-la, de São Cosme e São Damião. Vejam como nos alerta, ouviram a oração da coleta, né? Para os perigos iminentes. São invocados na iminência de grandes perigos. Claro, nós vivemos na iminência do maior perigo jamais abatido sobre toda a face da terra. Na verdade, nós anunciamos o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo em glória e majestade. Esta que é a nossa grande tarefa. Né? Mas nós sabemos, somos conscientes de que isso se faz preceder dos castigos, dos eventos apocalípticos, né? De eventos verdadeiramente apocalípticos. E a visita, sim, com certeza, evocamos Cosme e Damião, mas todos os santos, né? E eles têm estado do nosso lado, sim, fazem questão de estar ao nosso lado. Outros santos, como o próprio Padre Pio, Santa Teresa, Damião, São de Molokai, São Damião de Molokai. Então, também certamente, mas sobretudo, tem se mostrado a grande comandante do exército divino, a própria Mãe de Jesus. Ela é que está à frente de tudo isso. Vejam, queridos, o grande problema dos perigos que nos ameaçam, que são iminentes, é que a grande e maior parte deles é provocada pelo próprio homem. É provocada pelo próprio homem. Eu tenho absoluta convicção, certeza, de que aquilo que está arruinando a Santa Igreja Católica, destruindo ela, cegando os homens de igreja, é justamente eles não acreditarem que estamos no fim dos tempos. Para estes homens, não, a igreja é indefectível, ela vai adiante, ela vai superar o século. Vamos superar aí esse antipapa, né? Vamos superar as suas heresias, os seus cismas, vamos superar tudo. A igreja é indefectível, e ele a destruí-la. E eles se ajuntam na destruição, se ajuntam. Não, deve ser por aí mesmo o caminho da igreja. Não, veja, a falta de perceber, de acreditar que estamos no fim dos tempos, sequer deixa-os perceberem que a cisma, que a heresia, e se juntam. Não, porque tem que ser. Então esse é o caminho da igreja. Então e se juntam e fazem força para destruí-la junto com o falso profeta, o antipapa Bergoglio. É bem assim. A falta de crer que estamos no fim dos tempos. No fundo, tudo é falta de fé. Tudo, no fundo, é a crise de fé. Lembram da última e tão esquecida encíclica
que Bento XVI escreveu e Francisco assinou como seu primeiro ato, esta crise de fé não foi superada. A igreja antes, pelo contrário, abismou-se nela. Abismou-se nela. E tanto pior quanto menos pessoas enxergam bem, confessam, se guardam, se cuidam, tomam as providências devidas, tomam... Nada disso, ela vai cair, ela vai ser tirada. É melhor para você amarrar ela, tem que botar assim de segurança. Não caiu. Não. Então, queridos, isso realmente nos falta. O mesmo problema nós encontramos em cada lugar, né? Queria falar aqui do Brasil. Né? O Brasil enfrenta esse problema. Estamos aí em vésperas das eleições. É um perigo iminente as eleições. É um perigo iminente. Eu não gosto de palavra que nem... Não pode apertar, não pode apertar. Assim. Tá. Olha, deu. Botou uma almofadinha Aqui, ó, só almofada. Só almofada. Deu. Tá bom. Sim. Eu tenho alertado. Né? E vejam que esses são perigos iminentes que já estão aí às portas. Contra a igreja bem, né? Já temos o antipapa, já temos o falso profeta aí. É tão iminente que já está acontecendo a destruição da igreja. Por mais já está se dando, já se deu. Já somos um pequeno resto. Né? Já somos um pequeno resto. E a mesma coisa se vamos considerando, por exemplo, o Brasil, né? As vésperas das eleições, já está tudo acontecendo. Esses dias alguém lembrava uma profecia e disse, mas como assim a bandeira do Brasil sendo postergada? Depois eu fiz um print de um fato aí que também no Face e coloquei lá para mostrar. Mas isso já está acontecendo. Esse pessoal de esquerda estão queimando em praça pública a bandeira brasileira e carregam a bandeira comunista, a bandeira vermelha, a bandeira do PT. Esse partido que já devia ter sido extinto do Brasil. Um partido criminoso. Tem que se denunciar. Esses partidos de esquerda devem ser denunciados porque são criminosos e já estão derramando sangue de brasileiros. Quando falamos em perigo iminente, Deus não permita que até por fraudes nas eleições ainda venha o próprio PT. Imagina, seria um absurdo dos absurdos, o próprio PT ganhar eleições, mas seria um absurdo dos absurdos. Né? E instalar o comunismo, Venezuela e companhia limitada, aqui no Brasil. Seria bom. Então, é perigo iminente. Estão aí as eleições. Perigo iminente dos ânimos acirrados. Porque esse é um outro perigo. Né? Já está acontecendo, mas o que acontecerá com essas eleições não imaginamos, porque os ânimos estão exaltados. Né? O pessoal está fazendo cada aberração. E daí, hoje eu vi notícia aí de que estão armando até, em Santa Catarina isso, estão armando até jovens. Né? Mas tudo gente completamente desmiolada para atacar o povo. Né? Então a gente não sabe, uma guerra civil, sangue correndo no Brasil. Né? Perigo iminente. Estamos em perigo iminente. Né? O mundo está em uma situação tal, de tão grande descalabro, que verdadeiramente dizemos, o grande castigo se aproxima. Logo esse antipapa nos dará a conhecer o anticristo, o falso profeta, o anticristo, o
próprio anticristo. E a perseguição e tudo mais, que já existe, se acirram, teremos um grande castigo. Um grande castigo se abatendo sobre toda a humanidade. Iminente, isto também é iminente. Isso também é iminentíssimo. Que coisa, queridos. Que coisa. Aí a necessidade de nos agarrarmos à bem-aventurada Virgem Maria, socorrermos com ela. Não há outro modo de socorrermos, senão somente com ela. Ela tem que ser ela que nos socorra, que nos ajude. Claro que eu fico bravo, o pessoal fica esperando do céu, e o céu vem e nos orienta e fala e diz, e a gente continua esperando e não faz nada do que o céu diz. Mas como então? Estamos mais do que avisados de que precisamos sair das grandes cidades. Estamos mais do que avisados que precisamos formar comunidades onde sobreviva o catolicismo. Estamos mais do que avisados de que é preciso construir refúgios. E o pessoal continua rezando, socorre, não socorre. Sim, mas sim, o que querem? O que querem? Eu tenho convidado, tenho pedido, tenho dito, venham comigo, vamos formar juntos uma comunidade. Onde é que estão as pessoas que acendem ao convite? Não estão percebendo. Tenho pedido ajuda econômica, nem para sustentar esta casa eu recebo ajuda econômica suficiente. Nem para sustentar essa pequena, somos 9, 10 pessoas aqui, não conseguimos nos sustentar direito. Né? Ajuda não conseguimos mesmo. Não dá a metade. Agora imagina, termos poder para construir o nosso refúgio. Como? Se não nos ajudarem. E o pessoal, mesmo aqueles que têm, estão sempre invocando, estão sempre com o nome de Deus na boca. É sempre com o nome de Deus na boca. E nós não vimos horrorizados, e isso acontece em toda parte, aqueles políticos reunidos para planejar uma falcatrua, uma corrupção, e depois se abraçarem para rezar juntos o Pai Nosso, para ter sucesso ao seu crime. Todos invocam o nome de Deus. Sim, mas fazer a vontade de Deus, aquilo que ensina as Sagradas Escrituras, aquilo que é a doutrina da igreja, ninguém se esforça. Ninguém é capaz de desprender-se. Ninguém é capaz de crer. Mas isso é dizer em vão o nome de Deus. Isso é dizer o nome de Deus em vão. Em vão. É pecado. Está na primeira tábua da lei. E o pessoal continua católicos, consagrados. Eu fico furioso com essa gente que se consagra a Nossa Senhora com o método Grignon de Montfort, mas continua lá, na sua vidinha, no seu apartamento, e fazendo bobagem. Muito menos se preocupando de atender a Nossa Senhora como a nossa grande comandante. E não há outro modo de atender senão vindo fazer refúgio. Não há. Mente a si mesmo padres e leigos que pensam que estão no exército de Maria, que não estão fazendo aquilo para que ela nos comanda. Mentem a si mesmo. E é falsa essa devoção e essa consagração, não dá em nada. Eu tenho dito e avisado isso. Não dá em nada. Antes não tivessem feito, porque tem um peso a mais na sua consciência a responder. Não adianta de nada essa vossa consagração, antes não que você tivesse consagrado. Porque não está, ela está aí como nossa comandante, e apelando, e falando, e fazendo, e dizendo, e pedindo, e não fazeis. Se quero acreditais que estamos no fim dos tempos e vedes aquilo que está acontecendo na igreja, porque estáis ainda rezando una com Francisco. E diz a estas missas una com Francisco. E comungais com padres que celebram, e confessais com padres que celebram missa una com Francisco. E a obra de Maria não tem coragem de fazer. Não sois capazes de vos desprender dos vossos bens, como se a vossa morte, não fosse
vos desprender deles. É iminente. Tudo isso, a própria morte de milhares de milhões, é iminente, é iminente. Então, queridos, que hoje a visita de Nossa Senhora seja mais um incentivo para nós continuarmos na nossa luta. E que temos a coragem de fazer aquilo que ela nos propõe, seja feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.